Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Hoje o tempo está fechado. Provavelmente vai fazer frio. A temperatura prevê isso, temperatura super baixa. Então eu peço para vocês que se cuidem e se agasalhem, tá? As ventanias estão fortes, em alguns lugares fez estragos, então vamos tomar cuidado. Pessoal, hoje, nossa aula de história, página 169, 170, 171. Hoje não vai ter aquelas explicações, não vai ter nada assim de diferente, como se fala teoria. Hoje a gente vai para a prática. Porque o nosso tema de hoje fala assim sobre organizar para se viver bem. E ele vem falando como a sociedade vem se organizando, como ela vem vivendo, como é montado os grupos, né? E a gente começa a pensar assim: na minha casa, como está a organização na minha casa? Essa época de pandemia, né? Todo mundo dentro de casa, se cuidando aí. Como você tem se organizado para fazer as suas tarefas? Eu tenho visto alguns pais falarem para mim que está difícil para os filhos fazer a lição. Que não consegue pôr o filho para fazer a lição. Não consegue pôr o filho sentado. Não consegue fazer ele ficar lá. Que o coleguinha vem chamar ele e aí ele já vai para a rua. Que as coisas dele ele não consegue achar. Eu tenho alunos que não sabem onde colocou a apostila, porque levou para casa e não sabe onde está. Então, assim, não adianta eu vir falar para vocês sobre a organização dos povos de anos e anos atrás e não pensar na minha própria organização. Primeiro de tudo, eu aprendo a me organizar. Depois eu levo a organização para a rua. Você, enquanto criança hoje, você já está se organizando? Professor, eu sou uma criança. Sim, mas uma criança também se organiza. Porque uma criança tem brinquedo, uma criança tem que saber já escovar os dentes, tem que saber arrumar a sua cama, na idade de vocês arrumar a cama, lavar a loucinha do café, ajudar na loucinha do almoço, pegar a vassoura e varrer. Se tiver cachorro em casa, limpar a sujeira do cachorro. Uma criança tem sim já muita coisa que ela pode fazer. Isso se chama organização. Minha sala de aula, o que eu fiz primeiro com vocês? Organizei, né? Arrumamos o armário, peguei uma caixa, separei livros de leitura, separei gibis. Por quê? Para ficar fácil da gente trabalhar. Separei um lado caderno de tarefa, outro lado caderno da classe, para quando for pegar não ficar mexendo tudo, né? Porque o que as crianças mais falam? Professor, eu não sei onde foi parar meu caderno. Professor, o meu primo foi na minha casa e pegou o meu lápis. Professor, o meu irmão mais novo rasgou meu caderno. E você guardou, pelo menos? Você cuidou? Eu vejo hoje crianças com 10 anos, super responsáveis. A mãe às vezes sai para trabalhar, o filho fica lá, cuida da casa, faz a tarefa, faz tudo. Mas vejo crianças com 10 anos com comportamento de crianças de 5. Infelizmente a gente vê também, né? Criança tem que trabalhar? Não. A criança tem que ajudar pai e mãe dentro de casa? Tem. O meu filho faz as coisas, eu falo para ele: Nicolas, eu não quero que você faça as coisas porque eu estou com preguiça. Porque eu quero que você faça para você aprender, para você levar dentro de você essa organização, essa responsabilidade. Então por isso que eu quero que hoje você faça isso. Porque quando você crescer, você vai carregar isso dentro de você. Porque meu pai e minha mãe apanhavam para fazer bastante coisas. E hoje, graças a Deus, eu faço isso. Se eles não tivessem posto um dia para fazer, eu não teria. Hoje eu não ficaria com o meu filho, que tem só 4 anos. Então, quer dizer, isso chama organização. Acordei de manhã, o que eu fiz? Me preparei, me organizei, pensei muito bem sobre essa aula. Pensei muito bem. Você já tem idade para começar a se organizar. Porque tem pai e mãe que às vezes: mas meu filho é uma criança. Seu filho vai crescer. E quando tiver 20 anos, será que o pai e a mãe vai dar o dinheiro que ele precisa para poder aí comprar um tênis de marca, uma roupa de marca, um videogame, e vai continuar pagando tudo para ele? Se não quer Deus de criança ensinar a ser responsável? Professor, meu filho estava tão cansado, tadinho, ele não quis fazer a lição. Então deixa ele descansando. E quando ele arrumar um emprego, que ele estiver cansado, mas ele precisar levantar para ir trabalhar, o patrão vai falar assim: você está cansado, fica na sua casa.
mas eu vou te mandar embora. Como fala meu filho pra mim. E aí, já pensou? Como vai ser? Então eu falo pro meu filho hoje. Hoje eu cobro de você, para amanhã você ser um adulto responsável, para mim não ter que carregar você no colo sempre. Se a professora chamar a atenção sua, não venha reclamar comigo, porque vai ser pior ainda, porque eu não te mando para a escola para que os outros chamem sua atenção. E se os outros chamam sua atenção é porque você está errado. Minha mãe sempre agiu assim. Nunca levei uma reclamação minha para minha mãe. Nunca. Eu era bonzinho? Não, nem sempre. Mas porque eu sabia que minha mãe não ia querer ir lá me defender na escola, não. Ela ia falar assim: o professor reclamou, então você fez bagunça, você vai apanhar já. Antigamente era assim: primeiro o pai batia, depois ele perguntava. Então, pessoal, e hoje às vezes as crianças estão com preguiça, né? Mãe, o professor brigou comigo, o professor me xingou, mãe. Mãe, o professor falou que eu tô uma tartaruga. Nossa, arrancou um pedaço da criança, né? Mas aí, como que ela tá fazendo? Essa pandemia está fazendo todo mundo se conhecer, né? Filhos conheceram os pais conheceram os filhos, todo mundo, né? Então, assim, eu quero saber de você. O seu material está sempre organizado? Quando você vai estudar, você pega ele já num lugar que você deixa todo dia guardadinho para ficar fácil? O seu coleguinha chega para te chamar para ir jogar bola, a sua amiguinha chega para chamar você para ir brincar com ela, e você está deixando suas coisas em cima da mesa e vai e pronto? Ou você fala para ela: eu tenho tarefas, eu vou terminar minhas tarefas, porque eu tenho que ser uma criança organizada. Você brinca de crianças que têm coleções, sejam de cartinhas, carrinhos, agora pipa, várias coisas. Não gosto de deixar arrumadinho, né? As meninas vão brincar de casinha, arruma lá todas as coisas num cantinho como se fosse uma casa mesmo. Isso é organização que nós vamos levar depois para nossa vida. Entendeu, pessoal? Então é isso, ó. A sociedade, ela começou a se formar. Começou a se formar lá nos tempos antigos, muito antes de Cristo ainda. O nosso tempo é contado a partir do nascimento de Cristo, mas antes disso já existiam pessoas. E o que acontece? Elas viviam geralmente, apenas produziam para comer e para sobreviver. Os grupos eram formados geralmente por famílias. Então a família tinha filho, faz ali, faz ali, faz ali, e ficavam ali. Mas isso foi aumentando, 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 aumentando. Então eles criaram aquelas pequenas sociedades. Ficou meio bagunçado em algumas partes, sim. Então vieram os líderes. Quem são os líderes? Hoje nós temos um presidente da república, um prefeito, um governador, os deputados, vereadores, né? Nós temos dentro de uma escola o diretor, o coordenador, o professor. São os líderes. Numa empresa você tem no mercado um gerente, um encarregado da seção. E como que são escolhidas essas pessoas? Os políticos a gente escolhe por meio de voto. Mas temos que pesquisar quem esse político ele já fez de bom. Será que ele é investigado por alguma coisa? Será que ele é suspeito? Olha quem a gente vai pôr para depois dirigir nossa vida, né? Eu trabalhei em um supermercado, eu fui encarregado. Eu entrei lá como empacotador. Viram que eu trabalhava legal, me levaram para uma seção para fazer reposição de mercadorias. Até que um dia falaram para mim se eu não queria ser o encarregado da seção. Eu fui lá e falei que era para mim ser? Não. É trabalho, a gente vê as pessoas e aí você ganha a confiança dela e elas falam: essa pessoa merece ser um líder, porque ele tem esse senso de liderança, ele é organizado, ele é prestativo. Dentro da nossa sala de aula a gente já vê isso. Eu vejo alunos que chegam e do nada falam assim: professor, eu posso pegar a vassoura para varrer? Olha que iniciativa maravilhosa. Pode. Professor, eu posso arrumar seu armário? Pode. Professor, eu posso marcar o nome dos alunos que fez bagunça? Não. Seu cagueta, eu não gosto dessas coisas. Vocês sabem muito bem disso. Cada um tem que ter responsabilidade, saber que tem que ficar no seu lugarzinho, sem bagunçar, sem nada. Ou será que a gente vai ter que a vida toda ter alguém sempre olhando pra gente não fazer bagunça? Não é? Então não é legal, né? A pessoa, você vai arrumar um emprego e vai ter que um cara lá ficar olhando você o tempo todo e você trabalhando. Por que você está me olhando? Para ver se você faz direito. Isso é chato, pessoal. Tá? Então é isso. Essa organização vem de lá do antigo. Então aí as pessoas vão se organizando, vão se preparando.
Então a minha pergunta para você é: as suas coisas estão organizadas? Você já está se organizando na sua vida? Você acorda de manhã, você já penteia seu cabelo, escova seus dentes, você faz as coisas na ordem que tem que ser feitas? Toma seu cafezinho, faz sua tarefa, quem é da manhã, né, faz a tarefa, acompanha as aulas do professor, ou está abrindo a apostila na página, sem olhar um vídeo, sem olhar uma explicação e pronto. Né? Porque não adianta eu pensar em organização e ler um texto todinho e do meu lado a bagunça. Eu acordei cedo, mas eu tinha que me preparar. Então eu pensei, hoje é dia da gente conversar para ver como estão as coisas. Me preparei, sei que o lixeiro passa hoje, limpei meu quintal, tenho 5 cachorros, muita sujeira. Ai. Fui lá, limpei todo o meu quintal, já separei, já coloquei o lixo fora. Aproveitei que meu filho está dormindo, então já me arrumei umas coisas aqui, eu deixei tudo organizado, tá? As coisas de vocês, tenho que organizar aqui. O que eu tenho aqui comigo? O meu notebook, a minha apostila, o meu caderno, e aqui, ó, para vocês verem, todas as atividades de vocês eu coloquei tudo em pasta, tudo em ordem alfabética, tá tudo arrumadinho, bonitinho, porque se eu tiver que prestar, eu tenho que prestar, né, dar contas, né? Aí a escola me liga: professor, a gente quer saber a atividade de tal aluno. Não vou ficar me matando no meio dos meus armários, do meu guarda-roupa, não. Tá ali. Já peguei, tá aqui a atividade. Por que eu consigo mandar? Porque eu vou todo dia fazendo as minhas anotações, todo dia eu vou fazendo os meus registros, eu pego a lista aqui dos alunos, vou pondo os alunos que vão me mandando as coisas, entendeu? Fiz a lista de chamada aqui, que daí eu vou preenchendo aqui, todo dia. Isso é organização. A minha diretora fala assim: professor, eu quero a gente precisa dos alunos que não deram nenhum retorno em nenhuma atividade. No meu caderno, pego os nomes, digito e mando para ela. Já? Estava aqui já marcado. Eu não vou depois procurar lá, voltar lá no grupo da sala, ver um por um para mim descobrir quem foi. Não, todo dia eu já faço o registro. Então tá lá. Esses registros das nossas atividades, eles vão ficar todos registrados. Se um dia um pai ou uma mãe falar assim: não, meu filho participou, tá tudo registrado, tá no computador, tem como colocar lá e falar assim: ó, vou voltar todo dia pra gente ver aqui, ó. Vamos procurar seu filho aqui. Acho que ele ficou embaixo da cama. Mas não tá aqui no meu celular foto dele, atividade dele, não. Né? Atividades impressas, tenho todas. Todas. Sei de aluno que entregou, sei de aluno que não entregou. Aluno que pai fez para ele, que mãe fez para ele. Caligrafias diferentes. Aluno onde falava assim: dê a sua opinião sobre essa questão. E o aluno colocou sim. Não. Não tá mandando por sim ou não. Isso é 5º ano. Interpretação. Resposta de acordo com a pergunta. Sempre falei isso para vocês. Tá? Então a aula de hoje é isso. É organização. E essa organização parte de dentro de você. Não importa se a sua mãe não te vê como um bebezinho, como uma criança. Você na hora que fala assim: mãe, eu tenho amigos meus que eles já fazem as coisas sozinhos. Deixa eu fazer, mãe. O professor chamou a atenção porque precisa, mãe. Então, eu sei que eu não fui. Porque hoje o pai e mãe passam a mão na cabeça da criança. Tadinho do meu filho. E quando ele estiver adulto, que ele for um pai de família, quem vai passar a mão na cabeça dele? Ninguém. Então a gente começa desde cedo, dar responsabilidade, de acordo com a idade, dar serviço, dar tarefa de acordo com a idade, de acordo com aquilo que ele consegue fazer. A questão número 1 fala sobre como as decisões são tomadas nos grupos. Aquilo que eu falei, né? Alguém decide sozinho? Não. Qual a opinião? O que você acha? Como acha? Vocês acham que essa pandemia está sendo resolvida tudo sozinho?
Não, são várias reuniões da Secretaria de Educação, manda para a direção, manda para a coordenação passa para os professores. Olha, eles acham que é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo, por isso que vocês veem que há mudanças, porque quando a gente vê que alguma coisa está dando certo, a gente muda para tentar melhorar. Então vocês vão lá discutir com o professor, né? Eu estou aqui conversando com vocês podem conversar com a família de vocês. E colocar como são tomadas as decisões nos grupos que você participa. Na escola, como são. E dentro da família, como é as decisões. Seu pai chega e compra as coisas que ele quer, na hora que ele quer, e fala para sua mãe, ó, hoje eu comprei esse feijão, faz ele. Ou ele fala, amor, vamos lá no mercado, falei, compra, né? Porque você sabe o que vai precisar. Ou a sua mãe pega, o seu pai vai, quer fazer um serviço na casa, sua mãe vai lá e compra a pedra e seu pai precisava de areia. Né? Então, como que é feito essas coisas? É conversado, é dialogado? O seu material escolar, né? Às vezes você fala, pai, esse material aqui é melhor, porque eu vou usar mais. Mas material escolar melhor não é aquele que tem um monte de figurinha não, de personagem, tá bom? Bonito não. É aquele que de repente você sabe que é o que você vai precisar. Tá bom? Página 170 fala um pouco sobre a história lá da Mesopotâmia, que são os tempos antigos, tá? Como é que funcionava. As construções antigas, coloquei o vídeo no YouTube para vocês terem uma noção como é que foi construído a pirâmides. Todo um trabalho de organização, de estrutura, não tinha máquinas, não tinha, era tudo na mão mesmo. Então vocês vão ver um pouquinho como que é. Pirâmides gigantescas, que equivalem a 6 campos de futebol. Uma pirâmide feita como que se pegasse 6 campos de futebol, juntasse todos e fizesse uma pirâmide lá nela. Pensem, isso tudo para poder guardar uma pessoa só e todos os seus tesouros. Olha só como que era. E na página 171 entra a parte de democracia. Se criam os estados. Quem são os estados? Somos nós. O estado, a gente fala, não é só São Paulo. O estado é um grupo de pessoas que define um conjunto de pessoas, cargos, como um estado, né? Então, nesse caso, se criam os estados, onde se delega cargos, funções para cada um, né? Para se organizar. Não é assim, eu quero ser chefe. Não. Se você tiver dentro de você aquela característica de liderança, você não precisa falar para ninguém que você é bom. As pessoas vão descobrir que você é bom. E elas vão falar assim, ó, eu quero você como chefe hoje na minha empresa, como encarregado, como gerente, como um líder, porque eu vejo as suas atitudes. Em cima disso vem o quê? Vocês vão, na página 171, falar sobre democracia. O que é democracia? Democracia é quando todos têm o direito de dar opinião. A professora, sua aula não está legal. Eu não vou te xingar, não. Eu vou rever. A minha aula. O que eu estou fazendo? Porque nós só somos melhores quando nós olhamos para dentro de nós e procuramos achar o defeito que está em nós. Eu nunca aponto o defeito do outro. Eu procuro pensar assim, onde eu errei? Por que eu errei? O que será que não deu certo, que eu fiz diferente? Tá bom? Então democracia é dar direito a todos e não uma pessoa só decidir do jeito dela e pronto. É a gente respeitar as diversidades, é a gente respeitar as diferenças, é trabalhar voltado para todos. Por que eu não estou falando só para vocês lerem o texto? Porque eu sei que aluno tem dificuldade na leitura. Então quando ele chegar e for ler as perguntas aqui, ele vai falar assim, ou a mãe ajudar a ler a pergunta. Agora eu entendi o que o professor quis dizer. Porque quais são as perguntas? Você sabe como são tomadas as decisões dos grupos que você participa, escola e família. Como são essas decisões? Uma pessoa chega lá e decide tudo sozinha? A outra, quais as principais decisões que precisamos tomar para organizar uma comunidade? A sociedade, o estado e o país que vivemos. Quais as principais decisões para a gente tentar tornar a nossa cidade melhor? O nosso estado melhor? O nosso país melhor? Pensa dentro de você, em relação ao que você vê no mundo. O que você acha? Na página 172, 170, uma resposta pessoal apenas sobre o que você acha, como que eram as construções, tá bom? Antigas.
E na 171, democracia. Já falamos sobre democracia. Então, o que você acha sobre a democracia? E aí a questão número 2 é: em uma democracia os governantes têm poderes limitados? Ilimitados? Ilimitado quer dizer o que? Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, sempre? Eu sou presidente, então eu faço o que eu quero, tudo? Ele pode fazer isso? Né? O seu pai, a sua mãe são os líderes da sua casa, mas eles fazem tudo o que eles querem na hora que eles querem, do jeito deles? Será que eles fazem? Dentro de casa eles já respeitam isso. Quando ele fala: filho, o que você achou dessa camisa? Vou comprar essa camisa para você, você quer azul ou vermelha? Olha, ele está te dando o direito de escolha. Isso é democracia. Ele está respeitando o seu gosto. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Uma conversa, um bate-papo bacana sobre democracia, sobre organização, tá? Sobre planejamento. Aula de ontem, geometria. Eu queria fazer algo diferente. O que eu fiz? Fui na escola, busquei material, montei o sólido geométrico. Vocês viram que eu montei, aquelas caixinhas amarelas foi eu que montei, a pirâmide eu montei, a prisma eu montei. Fui na internet, eu já gosto de montar, então eu fui, medi, peguei a régua, medi todos os tamanhos certinho, montei, e depois eu estava lá, com tudo organizadinho para que só apresentar para vocês, mostrando para vocês tudo, as características e propriedades do sólido geométrico. Entendeu? Então, fica a dica. Organize-se. Como está a sua vida, tá bom? Começa a pensar hoje. Você tem se organizado ou você tem deixado a sua mãe organizar tudo para você? Você tem assumido as suas responsabilidades ou você tem aceitado quando a sua mãe fala: você ainda é uma criança, filho, não se preocupa não, tá bom? Quando voltar às aulas, você recupera tudo de novo. Crianças, o tempo passa e não espera. Não vai esperar. Os capacitados, numa fila de emprego, serão os escolhidos. Os preparados. Mas os preparados é aquele que se preparou. Lembra que eu falava? Eu não dou 10 para ninguém. O colega conquista seu 10. Ninguém tira 10 por sorte. Merecimento. Entendeu? É merecimento, preparo e competência. Eu me preparei. Vai ter prova? Eu tirei 10. O professor foi legal? Não. Eu tirei 10 porque eu estudei. Tem aluno que faz a prova e fica assim pro céu, pedindo para Deus olhar e tocar lá na cabeça dele. Por isso que eu falo, agora não adianta olhar pro céu não, filho. Olha dentro de você, o que você prestou atenção, o que você aprendeu, o que você perguntou pro professor quando você teve dúvidas. Ou você quis só dormir. Ou você quis falar assim: eu vou ligar pro meu pai, pra minha mãe, porque ele vem me buscar. Eu vou falar que tô com dor de barriga. Ai, meu pai, ele me busca, minha mãe me busca a hora que eu quiser. E depois, olha o prejuízo, né? Eu vou faltar no meu serviço mesmo, não vai ter problema. E depois, vai ser descontado do meu salário. Aí não tentou reclamar com meu patrão, não é? Então, vamos pensar. Vamos pensar como nós estamos já, mesmo enquanto crianças, tentando nos preparar. Como está a nossa sementinha, a nossa árvore? Vocês, como sementes que ainda estão crescendo aos pouquinhos, estão já crescendo fortes para dar frutos bons? Ou será aquela árvore que não produz? Que ficou sempre embaixo de uma sombra? Que teve medo um dia de ter decisões, de sair para o sol? Tem? Qual árvore você é? Aquela que não vai dar nada? Um dia vai ser arrancada, né? Ou aquela que vai dar frutos, flores lindas, e vai ser sempre aquela elogiada que todo mundo vai querer encostar nela, tirar uma foto nela, fazer uma selfie nela. Assim é você quando adulto. Aquela pessoa que todo mundo vai querer você como funcionário, você como um líder, você como um chefe de setor, vai ter você como exemplo de um bom pai de família,
um bom cidadão, quem você quer ser na sua vida? E o que você já tem começado a fazer hoje? A culpa não é só da sua mãe e do seu pai, se você não tem feito as suas atividades. A culpa não é só da pandemia. A pandemia está fazendo muita gente falar que tudo é culpa da pandemia, né? Eita, eu acordar não vou limpar minha casa por causa da pandemia. Ah, não vou pôr o lixo lá fora não. O coronavírus está lá fora. Né? Quer dizer, eu tenho que pôr máscara. Eu não posso ficar indo no mercado passeando só necessário. Fiquei com coronavírus, sim. Não foi por descuido, não. A minha mulher tem que sair todo dia, 4h30 da manhã, para ir trabalhar. Ela não parou. Provavelmente ela se infectou, porque no serviço dela outras pessoas se infectaram. E dentro de casa não há como a gente evitar o contato. Por isso. Tá? Mas eu tenho meu cuidado. E você tem esse cuidado? Fica a dica. Bom dia. Amanhã, geografia. Muito bacana. Mais uma aula, mais uma conversa, tá bom? Fique com Deus, ó. Beijo no coração de todos. Deus abençoe e que Papai do Céu nos proteja e nos ilumine sempre.